Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal e poder também, assim, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu sou o professor Dário Souza e nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Antes de falarmos dos vetores, vamos comentar alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, grandezas. Nós sabemos que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, ou seja, pode ser expresso quantitativamente. Em física, nós temos que essas grandezas elas podem ser classificadas de duas formas. Nós teremos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Bom, as grandezas escalares serão aquelas grandezas em que elas vão ficar bem definidas quando apresentarem apenas um valor numérico e uma unidade de medida. Por exemplo, tempo. Se eu disser agora que são 8 horas e 30 minutos, não precisa mais nada para você entender que agora são 8 horas e 30 minutos. Ou seja, um valor numérico ou valores numéricos e a respectiva unidade de medida. Já as nossas grandezas vetoriais, elas ficarão bem entendidas quando apresentarem, além de um valor numérico e uma unidade de medida, também a direção e o sentido. Por exemplo, se eu disser um móvel se deslocou 50 metros. Então fica uma pergunta incompleta, porque eu preciso saber em que direção esse móvel se deslocou e em qual sentido. Então, isso é o que difere a grandeza vetorial de uma grandeza escalar. Os vetores, ou vetor, é um ente matemático que pode ser representado por um segmento de reta orientado e indicado por uma letra do nosso alfabeto. Por exemplo, nós poderemos ter vetor A, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Podemos ter aqui um vetor B, ou um vetor C, e etc. Os vetores, ou as grandezas vetoriais, elas são caracterizadas por 3 elementos fundamentais: sua intensidade, sua direção e o seu sentido. A sua intensidade também pode ser representada ou determinada como sendo seu módulo, ou seja, seu valor numérico, ou também pelo seu tamanho. Vetores iguais. Bom, 2 vetores ou mais vetores serão considerados vetores iguais quando estes possuírem mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Caso contrário, ou seja, se um desses elementos ou dessas características forem diferentes, então nós consideraremos o nosso vetor ou os nossos vetores como sendo vetores diferentes. Já para os nossos vetores opostos, então 2 vetores ou mais vetores serão considerados opostos quando estes possuírem mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Como exemplo de vetores opostos, nós poderemos ter um vetor A com direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e o oposto a esse vetor, um vetor menos A, mesmo módulo, mesma direção, com sentido contrário, ou sentido oposto. Nessa observação, eu quero lembrar a você que é importante e fundamental sempre termos os vetores sendo orientados pelos nossos eixos x, y, o nosso plano cartesiano. Ou seja, no sentido do nosso eixo x, nós teremos sempre os nossos vetores positivos para a direita. E no sentido do nosso eixo y, nós teremos sempre o nosso vetor positivo, ou seja, para cima. Em caso contrário, nós teremos os nossos vetores negativo para baixo e negativo para a esquerda. Isso te ajudará a resolver as operações dos vetores. Para a gente observar as operações com os vetores, vamos levar em consideração 2 vetores A e B,
cujos módulos iremos determinar um com módulo 4 unidades e outro com módulo 3 unidades. Então, teremos um vetor A, cujo módulo é igual a 4 unidades, e um vetor B, cujo módulo é 3 unidades. Poderíamos também representar aqui os nossos vetores a partir de sua representação gráfica, dessa forma, certo? Para o nosso primeiro caso, vamos considerar que os nossos vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, vetor A, direção horizontal, sentido para a direita, e o vetor B, também direção horizontal, sentido para a direita. Então, teremos, coincidindo a origem do nosso vetor B com a extremidade do nosso vetor A, vetor A, vetor B, teremos então, graficamente, a representação do nosso vetor resultante, ou também chamado de vetor soma, dado pelo comprimento dos dois vetores A e B. Matematicamente, nós teremos vetor soma ou resultante é dado pelo vetor A mais vetor B, ou o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Se nós utilizarmos os módulos de nossos vetores, nós teremos vetor soma, ou vetor resultante, o módulo de A, 4 unidades, mais o módulo de B, 3 unidades. Então, teremos aqui o nosso vetor soma com 7 unidades. Para o nosso segundo caso, em que teremos os nossos vetores com a mesma direção, porém sentidos opostos, ou seja, vetor A e o vetor B. Então, observe que o vetor A, direção horizontal, sentido esquerda para direita, e o vetor B, direção horizontal, sentido direita para esquerda. Teremos aqui o nosso vetor resultante, também chamado de vetor diferença. Agora, qual será o sentido do nosso vetor diferença? O sentido desse vetor, ele será sempre dado pelo sentido do vetor que tiver maior módulo ou maior intensidade. No nosso caso aqui, o vetor A, que tem o sentido para a direita, então o nosso vetor diferença, ou nosso vetor resultante, também terá o sentido para a direita. Representando aqui matematicamente, nosso vetor diferença é dado pela soma do módulo do vetor A mais o oposto do nosso vetor B. Então, menos B. Fazendo aqui o jogo de sinal, nosso vetor resultante, ou vetor diferença, é dado pelo vetor A menos o vetor B. Observe que também aqui nós poderemos considerar como sendo o nosso vetor soma, porque nós teremos a soma do vetor A mais o oposto do vetor B. Vamos substituir os módulos desses vetores. Então, teremos vetor diferença, o módulo de A, 4 unidades, mais o oposto do módulo de B, 3 unidades. Então, teremos aqui o nosso vetor resultante, ou vetor diferença, 4 menos 3, teremos aqui 1 unidade. Para o caso em que nossos vetores forem perpendiculares entre si, ou seja, vetor A vertical para cima, vetor B horizontal para a direita, perpendiculares
neste ponto, nós vamos utilizar para esse caso a chamada regra do paralelogramo. Em que nada mais é da gente desenhar um paralelogramo utilizando os nossos dois vetores. Para isso, vamos arrastar o nosso vetor B para coincidir a origem do vetor B com a origem do vetor A, que na realidade não é arrastar. Significa que aqui no espaço nós temos uma infinidade de vetores e que aqui, neste ponto, existe um vetor igual ao vetor B. Mas vamos supor que a gente arrastou o vetor B para cá. Então teremos vetor A. Veja que a gente não muda nem a direção, nem o sentido do vetor ou dos vetores. E aqui, vetor B. Para isso, vamos, a partir da extremidade do vetor A, tracejar uma linha paralela ao vetor B. Dessa forma. Do mesmo modo, a partir da extremidade do nosso vetor B, tracejar uma linha paralela ao vetor A, até que essas linhas se cruzem ou se interceptem. A origem dos nossos vetores determina a origem do nosso vetor resultante. E o ponto de intersecção dessas linhas tracejadas determina a extremidade do nosso vetor resultante. Então teremos mais ou menos isso aqui. Chamar isso aqui também de vetor soma. Ou vetor resultante, tanto faz. Para que a gente possa encontrar o valor do nosso vetor resultante, observe que ele é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui. Então nós temos aqui o triângulo retângulo. E para determinarmos a hipotenusa de um triângulo retângulo, utilizamos nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras. Então, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, teremos o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, em que os catetos são os nossos vetores A e B. Então, o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Vamos utilizar os módulos de nossos vetores para fazer um exemplo com a nossa expressão. Então, teremos S ao quadrado igual ao módulo de A ao quadrado, então 4 ao quadrado, mais o módulo de B, 3 ao quadrado. S ao quadrado de 4, 16, mais o quadrado de 3, 9. Então aqui, S ao quadrado, 16 mais 9, 25. Então vamos extrair a raiz quadrada de 25. Para ter esse quadrado aqui do nosso vetor soma, o vetor resultante. Então, S é igual a raiz quadrada de 25. Então, o nosso vetor, ele contém 5 unidades. E se o ângulo entre nossos vetores não for 90 graus? Ou seja, para um ângulo diferente de 90 graus. Então, teremos o seguinte. Vamos considerar aqui o nosso vetor A. E o nosso vetor B. E o ângulo aqui entre eles, um ângulo θ qualquer. Vamos aplicar para esse caso também a regra do paralelogramo. Lembrando que ela só pode ser aplicada para apenas dois vetores. Então teremos mais ou menos isso aqui. Nosso vetor resultante é este vetor aqui. Então, como aí nós não temos um triângulo retângulo, para esse caso nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos. Ou seja, nosso vetor resultante S
ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o produto do vetor A e B vezes o cosseno do ângulo θ. Gente, observe que aqui eu já deixei de estar utilizando a setinha para representar as nossas grandezas vetoriais, já sabendo que nós estamos trabalhando aí com grandezas vetoriais. Vamos utilizar os módulos dos nossos vetores para aplicar aqui na nossa expressão, levando em consideração que o ângulo θ seja um ângulo de 60 graus. Então, θ igual a 60 graus. Lembrando que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Então, vamos substituir aí os nossos valores. S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes que multiplica 4, que multiplica 3, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Desenvolvendo nossa expressão, S ao quadrado é igual a 16 mais 9, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, vezes o meio. S ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25, mais, podemos dividir aqui 24 por 2, e dá 12, então teremos aqui 12. Então aí teremos o vetor S ao quadrado igual a 25 mais 12, 37. Então, o vetor resultante vai ser igual a raiz quadrada de 37 unidades. Se a gente quiser simplificar mais, isso dá 6, alguma coisa. Lembrando que a raiz quadrada de 36 é 6. Então, 37 dá 6, alguma coisa. Para as operações em que tivermos 2 ou mais vetores, nós iremos utilizar a regra do polígono, ou regra da linha poligonal. Vamos supor que agora nós tenhamos o vetor A, um vetor B e um vetor C. Neste caso, vamos coincidir a extremidade do primeiro vetor com a origem do segundo e assim sucessivamente, sem alterar sua direção e sentido. Então aqui teremos, no caso, nosso vetor A, nosso vetor B e o nosso vetor C. O vetor resultante, ou vetor soma, ele terá origem na origem do primeiro vetor e sua extremidade na extremidade do nosso último vetor. Então aqui, nosso vetor resultante, ou vetor soma, será representado desta forma. Então teremos aqui o vetor soma, ou vetor resultante, que será dado pela soma do vetor A, ou o módulo do vetor A, mais o módulo do vetor B, mais o módulo do vetor C. Uma observação importante que podemos fazer para a regra do polígono é que, se os nossos vetores formarem um polígono fechado, ou seja, se aqui no nosso exemplo nós tivermos mais um vetor D, teremos a seguinte situação. Vetor A, vetor B, vetor C e aqui vetor D. Então, neste caso, o nosso vetor soma, ou a soma do módulo de nossos vetores, A mais B mais C mais D, será sempre igual a zero. Ou seja,
nós teremos aqui chamado vetor nulo. Então, aqui nós teremos vetor nulo. Para determinarmos a decomposição de vetores ou fazer sua representação nos eixos x e y, ou no nosso plano cartesiano, como também é chamado decompor os nossos vetores em relação aos eixos x e y, vamos supor que nós tenhamos aqui um vetor A e que esse vetor A ele forme um ângulo θ com o nosso eixo x. Então, para a gente fazer a representação desses vetores, vamos fazer a projeção de A em relação a x e a projeção de A em relação a y. É como se nós estivéssemos observando a sombra do vetor A no eixo x e a sombra do vetor A no eixo y, fazendo desta forma aqui, ó, uma reta perpendicular ao eixo x a partir da extremidade do vetor A. Então, aqui nós teremos o nosso vetor projetado no eixo x. Ele deixa de ser o vetor A e passa a ser agora o vetor AX. Do mesmo modo, nós temos a projeção de A em relação ao eixo y, aqui, representado aqui desta forma. E ele aqui também deixa de ser o vetor A e passa a ser o vetor AY. Então, como determinar o módulo de AX e AY? Observem que o nosso vetor A, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo em relação a esses vetores AX e AY. Conhecendo a propriedade dos ângulos correspondentes, veja que o nosso ângulo θ aqui, ele tem o mesmo valor aqui. E se apropriando das nossas razões seno e cosseno, para o nosso vetor AX, nós teremos em relação a esse ângulo θ, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o nosso vetor A. Então, a razão em que é determinada pelo cateto adjacente à hipotenusa é a razão cosseno. Então, teremos quem? O cosseno de θ é igual ao cateto adjacente a x, dividido pela hipotenusa, que é A. Passando a, multiplicando aqui o cosseno de θ, então teremos AX é igual a A cosseno de θ. Então, esta é a componente do nosso vetor A em relação ao eixo x. Do mesmo modo, só que diferente, ou seja, utilizando agora a razão seno, nós temos cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de θ é igual ao cateto oposto, a y, dividido pela hipotenusa, que é o nosso vetor A. Do mesmo modo, ou seja, fazendo A, multiplicando aqui o nosso seno de θ, teremos AY é igual a módulo do vetor A vezes o seno do ângulo θ. E aí nós temos a componente do nosso vetor A em relação ao eixo Y. Com isso, observem que o nosso vetor A ele passa a ser representado pela soma do nosso vetor AX mais AY. Lembrando que aqui nós temos uma soma vetorial. E com isso, vamos fazer uma aplicação dos nossos conceitos. Para o nosso primeiro exemplo, são grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto massa do átomo de hidrogênio, intervalo de tempo entre dois eclipses solares, peso de um corpo, densidade de uma liga de ferro e nenhuma das alternativas. Como sabemos, grandeza escalar são aquelas que ficam bem definidas apenas quando apresentam um valor numérico e uma unidade de medida. No caso, nós temos massa, nós temos intervalo de tempo e temos densidade. O peso é uma grandeza vetorial,
pois o peso é uma força resultante e tem direção vertical e sentido de cima para baixo, ou seja, ela age no corpo de cima para baixo. Então, alternativa, letra C. Para o nosso exemplo 2, temos dois corpos, A e B, se deslocam segundo trajetória perpendiculares com velocidades constantes, conforme está ilustrado na figura adiante. Temos dois móveis, móvel A e B, com velocidades VA e VB. As velocidades dos corpos medidas por um observador fixo têm intensidades iguais a VA, igual a 5 metros por segundo, e VB, 12 metros por segundo. Quanto mede a velocidade do corpo A em relação ao corpo B? Aí ele pede a velocidade resultante. Então, vamos trazer as velocidades dos corpos para o nosso plano cartesiano ou representar através de vetores, lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Então temos a velocidade do corpo A, uma velocidade horizontal e para a direita, e temos a velocidade do corpo B, vertical e para cima. A nossa resultante, utilizando aí a regra do polígono, nós temos o nosso vetor resultante, ou vetor velocidade de A em relação a B. Aplicando aí o teorema de Pitágoras, resultante ao quadrado é igual a velocidade de A ao quadrado mais velocidade de B. Então, extraindo a raiz quadrada de R, R é igual a raiz quadrada de VA ao quadrado mais VB ao quadrado. Substituindo os valores das velocidades, R é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Quadrado de 5, 25, mais o quadrado de 12, 144. Somando aí os valores, R é igual a raiz quadrada de 169, então teremos uma resultante, ou a velocidade de A em relação a B, 13 metros por segundo. Para o nosso exemplo 3, um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando um ângulo com o plano horizontal de um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Então, para essa questão, vamos fazer a decomposição do vetor em relação ao eixo x e y. Fazendo a resolução de nossa questão, então nós temos nosso vetor A, formando 60 graus com a horizontal, então vamos criar uma vertical, nosso eixo y. Fazendo a decomposição do nosso vetor ou a projeção em relação a x, nós temos nosso vetor AX, utilizando a sua expressão, AX é igual ao módulo de A vezes o cosseno de θ, sendo θ igual a 60 graus, então o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Vamos aplicar nossa expressão, então AX é igual ao módulo de A, que é 20 metros por segundo, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. 1 vezes 20 é 20, 20 dividido por 2, nós temos aí a velocidade ou a componente do vetor A em relação a x, 10 metros por segundo. Determinando nossa componente em relação a y, temos o nosso vetor AY. Aplicando nossa expressão, AY é igual ao módulo de A vezes o seno de θ. Sendo seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2, teremos AY é igual a 20 vezes raiz de 3 sobre 2. 20 vezes raiz de 3 dividido para 2, nós teremos 10 raiz de 3 metros por segundo. E aí teremos nossas componentes do vetor A em relação a x e a y. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários aqui embaixo e também não esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.